um pouco da história, pelo menos. Agora melhorou. Bom, onde é que eu estava? Eu estava no movimento dos prêmios Nobel. Nos Estados Unidos, uma porcentagem de 80% dos homens é circuncidado. Não são todos judeus. 80% da população masculina americana é circuncidada ao nascer, porque começou com provavelmente alguma influência higiênica e depois se constituiu no que eles costumam chamar na medicina de protocolo. Né? E agora estão tentando exportar a circuncisão para vários países europeus que um deles respondeu, a Dinamarca respondeu que eles tinham leis severas a respeito do uso de animais para testes e que, portanto, não iam fazer isso com as crianças. Então tem um movimento sério nos Estados Unidos agora, tanto pelos intersexos que foram operados na década de 60 e que são hoje adultos, que estão fazendo uma grande mobilização como ativistas contra a mutilação de crianças, como em relação à mutilação masculina. Tem uma série de associações, sites na internet que mostram os problemas dessa questão toda. Né? É uma questão bastante complexa, depois posso falar mais um pouquinho. Pesquisas, traduzi alguns livros, gosto muito do meu trabalho de tradução, sou muito orgulhosa dele, sou encantada na tradução que eu fiz do Bourdieu, eu gosto muito dela. Do Membro Luiz, que é um livro sobre o campo no Brasil, muito parecido com o livro do Levi-Strauss, a versão inglesa. Gosto muito do livro da Natalie Davis, que eu traduzi também. Traduzi muitos artigos porque, quando eu comecei a dar aula em 76, havia muito pouca coisa traduzida. Então, eu traduzi muito artigo para uso em sala de aula. A maior parte dos meus 40 anos de vida profissional foram utilizados na docência, que foi a coisa que me deu o maior prazer. Eu sempre aprendi muito com os alunos e aprendi muito em sala de aula. Eu acho que, estou vendo aqui 2 ou 3, eu acho que foi a coisa que eu fiz melhor. Eu acho que a minha produção melhor foi a produção de aulas, com os alunos em sala de aula, discutindo com eles. E me envolvi, claro, também, Marcelo estava lembrando, com a administração, isso é inevitável, né? Quem está na universidade é para se molhar. Então, eu fui chefe de departamento, fui chefe de pós-graduação, fui diretora do instituto onde nós trabalhamos durante um certo período e me lembrei a partir desse comentário do Marcelo, que é interessante porque eu tinha pensado em dizer 3 instituições que eu vi se constituírem como instituições ao longo da minha vida, mas são 4. Né? A primeira é a Unicamp, quer dizer que foi uma instituição na qual eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, ela está fazendo 40 anos este ano, então era um lugar pequenininho, com poucos prédios, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o nome de todo mundo na física, na química, na matemática, e hoje é essa universidade estupenda. Eu acho que ajudei um pouquinho porque no período que a Unicamp foi fundada, tem um livro excelente por causa dos 40 anos, contando a história da Unicamp, se alguém quiser conhecer a história da Unicamp. Ela foi fundada pelo Zeferino Vaz e durante muito tempo era chamada de a Fazenda do Zeferino. O Zeferino ficou anos sendo reconduzido num tempo em que não havia eleições, nem lista tríplice, nem nada. E no momento que eu fui diretora do Instituto, estava começando a institucionalização, a normalização das instituições. E foi bastante interessante. Nós conseguimos fazer uma legislação para o nosso conselho universitário, conseguimos fazer uma legislação para a nossa congregação, que não tinha. Conseguimos, enfim, fazer uma série de coisas importantes. E voltou minha veia jornalística e eu consegui montar uma gráfica que está funcionando até hoje lá no IFISH, publica várias coisas que nós inventamos, demos título e tal. Está lá no filme. Né? A outra instituição foi o renascimento da ABA, participei bastante. A ABA foi fundada em 53, mas de fato do período do golpe militar em 64 até 74 ela ficou hibernando. Em 74 teve uma reunião muito boa em Florianópolis
e a ABA renasceu. A ABA hoje é uma potência. Tenho orgulho também de ter sido presidente da ABA e participado em vários empreendimentos da ABA. Essa foi a segunda instituição. A outra foi a Ampox, né, que também começou com um grupinho há 30 anos atrás. Tinha quantas pessoas? Um grupinho muito pequeno de pessoas que se reuniram. Acho que a Ampox toda caberia nessa sala nos primeiros anos. E foi na Ampox também que eu desenvolvi um trabalho extremamente interessante com um grupo de trabalho conduzido no início pela Lia Fukui, que era o grupo Família e Sociedade, que foi um grupo excelente, que foi de fato onde as questões de gênero começaram a ser discutidas na Ampox. Depois foi evoluindo, os grupos foram se substituindo e tal, mas a Ampox teve um papel extremamente importante nesse período também na organização das ciências sociais, tanto quanto a ABA, eu acho, só aqui mais amplo, né? E a quarta, que eu estava esquecendo, é o meu querido PAGU. O PAGU é o Núcleo de Estudos de Gênero na Unicamp. Nós fundamos em 93 e agora eu sou editora da revista dos Cadernos PAGU, com muito orgulho, depois eu mostro para vocês. Acho que é isso. Uma coisa que tudo parece muito arrumado, mas não é nada arrumado, é tudo bem descabelado, porque as coisas foram acontecendo não por acaso, como diz a Marisa Perano, mas foram acontecendo porque eu estava num certo lugar, numa certa hora, numa certa circunstância, e pensando em que coisas eu poderia contar para vocês que não ferissem a descrição, eu me perguntei se a gente não pode dizer para os... Estava dizendo esses dias para uma aluna novinha e muito interessada na mudança social, que as coisas mudam. Talvez mudem devagar, mas mudam. Quando eu me formei no normal, em 1964, só duas moças da minha turma, de 37, foram fazer a universidade. Uma amiga minha e eu. Quando eu fui trabalhar em jornal, em 66, 67, não tinha outras jornalistas. Eu era a única jornalista. Quando eu fiz o mestrado, eu achei que o mestrado já era o máximo. Imagina, nem pensava em doutorado. Quer dizer, eu acho que esses 40 anos, que são o período da minha vida profissional, esse país mudou muito em relação às oportunidades abertas para as mulheres. E as ciências sociais mudou muito em relação às oportunidades abertas para as mulheres. Então, é interessante ver essa trajetória, que eu acho que é uma trajetória talvez bem comum, normal, nesse período, como essa trajetória indica também o quanto as coisas mudaram neste país em relação à situação da mulher. Acho que é isso. Acho que podemos abrir. Não sei mais o que dizer. Então, abrimos o debate. Tem outro microfone ou vai ser esse aqui que vai ser usado? Pode circular esse? Então tá. Então, estão abertas para as questões. Na verdade, não é nem um debate. Na verdade, eu quero fazer um testemunho, que eu tenho o maior orgulho de ter sido a primeira orientanda da Marisa Correia, e a Marisa contou um pouco a trajetória, eu quero falar um pouco da obra da Marisa. Só para destacar, tá bom. Eu acho que, enfim, a Marisa, ela não só fez uma pesquisa e uma reflexão que eu acho extremamente poderosa e vigorosa sobre o campo da antropologia, mas, de uma certa maneira, a obra dela contribui para a gente entender como pensam as instituições. Quer dizer, eu acho que o primeiro trabalho de morte em família, e que, na verdade, se tornou uma referência no campo dos estudos antropológicos, sociológicos na área do direito, foi exatamente a ideia de pensar qual é a lógica de fabulação, que, na verdade, preside a construção dos fatos sociais que são reprocessados nessa direção. Ou seja, a ideia de que é preciso entender como é que a lógica jurídica, na verdade, ela tritura uma realidade social e dá a esta realidade uma formatação, e foi nisso que eu acho que o trabalho da Marisa em Morte e Família, aliada à perspectiva feminista, que ela colocou de uma forma inaugural e com a qual todos os trabalhos hoje no âmbito
de uma sociologia, uma antropologia do direito, tem que tomar o trabalho da Marisa como referência. A segunda questão, né, sob pena de, enfim, estar falando muito, mas é que eu acho que costura o trabalho autoral da Marisa, né, e que hoje ela contando um pouco sobre por que ela quis ser escritora, acho que tem a ver a busca da linguagem, né, e a construção de um nome. Né? Enfim, a questão das antropólogas e antropologias, eu queria que a Marisa falasse um pouco mais, começa com uma pergunta. Né? Começa com a Marisa procurando pela trajetória da Dinah Lévi-Strauss no Brasil, em 1935, quando ela então era jovem, né, e jovem também mulher do jovem desconhecido antropólogo Lévi-Strauss, e a Marisa começa a se perguntar o que aconteceu com Dinah e o que aconteceu com as outras pesquisadoras estrangeiras que tiveram no Brasil nesse momento, que são parte da história da antropologia e que, no entanto, né, ao casar elas trocaram de nome e ao perder o nome elas se tornaram esposas. Né? E eu quero só voltar para a Marisa e perguntar um pouco sobre essa ideia do nome, que eu acho que é uma coisa muito poderosa no teu trabalho, né? A ideia de o nome como renome, ou seja, um nome que ilumina retrospectivamente a vida de um personagem, não é? E que pode obscurecer completamente a vida do outro personagem no qual ele estava relacionado. E, de uma certa maneira, a questão do nome, não é, Marisa? Nome, autoridade artística, nome, convenções corporais, nome, gênero, nome e fantasias corporais que estão na base dessa nova pesquisa. Não é? Que eu queria que você talvez pudesse, através disso, falar um pouco mais sobre toda a complexidade que está envolvida nessa mudança, né, de gênero e nome e nessa ideia do corpo, uma plasticidade que os médicos também estão enfrentando. Ou seja, o trabalho da Marisa está sempre desconstruindo, né, uma forma mais, digamos assim, convencional, e é porque ela não é convencional que isso apareceu. Enfim, mas eu só quero te ouvir mais. Desculpe se eu falei muito. Obrigada, Lu. É muito difícil falar sobre as coisas que a gente escreveu, né? Você vê que eu tenho orgulho de alguns dos meus alunos, né? De fato, da maioria deles. A Heloísa está fazendo uma pesquisa bastante pioneira a respeito da questão do nome, e ela usa como pretexto que ela se inspirou numa pouca coisa que eu escrevia um tempão atrás. Mas que está nesse livro, Antropólogas e Antropologia, vocês podem ler. Né? Que é basicamente o que a Heloísa falou aí, mais ou menos isso. Acho que não tem que acrescentar muito mais coisa, não. Quem quiser ler o livro, vai ler. Eu acho, eu acho uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre um texto, sobre a leitura, não dá para ser feita assim. É uma coisa que precisa um pouco de silêncio, um pouco de pensar sozinho em casa, com o papel na mão e tal. Então, te agradeço por ter levantado a bola, mas eu acho que é isso mesmo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professora, assim, uma honra muito grande ouvi-la, certo? E para mim me deixa ainda mais satisfeito, porque eu não sabia do seu percurso como jornalista, e não sabia que a senhora tinha sido graduada em jornalismo, é isso? Então, mas ao mesmo tempo que eu queria mais ouvir e anotar suas informações, de certa forma eu queria entender o percurso da sua existência profissional. Eu também sou jornalista. Isso eu desconfiei. Muito obrigada pelas palavras gentis, mas a pesquisa está em andamento ainda. Eu te sugiro, e para quem mais queira saber sobre o ativismo do pessoal nos Estados Unidos, no Brasil a questão não chegou ainda. Há 2 ou 3 pesquisas em andamento. Bom, merchandising, Cadernos Pagu, essa publicação aqui, eu trouxe essa porque eu sou particularmente encantada nessa capa, que é de uma moça que sofreu também várias cirurgias, e ela fez isso que parece um belo colar, é feito com lâminas de bisturi. Quer dizer, um colar para não ser usado. Né? Chama-se Nazaré Pacheco. Luísa ajudou a fazer esse número.
Aqui tem duas matérias sobre os intersexos. Tá? Mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, pode acessar o site do ISNA, International Society of North America. Se escreve como se diz, ISNA. ISNA com BR. E lá tem informações as mais horripilantes a respeito da situação. Eu me chamo Emília, eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu só fiquei curiosa com um dado que você deu sobre 80% dos homens circuncidados nos Estados Unidos. Esse é um dado recente? É de agora ou é da década? É um dado contemporâneo. Há algum tempo atrás, era em 90. E há uma... lamento pelos judeus, não estou falando contra a circuncisão religiosa, estou falando a respeito do que é uma indústria com pessoas que não têm nenhuma razão ritual ou religiosa para serem circuncidados, que são até sem consulta nenhuma. Tem um livro de um grupo de prêmio Nobel que estão se organizando contra isso, que se baseia tanto na ideia de agressão física a crianças que não estão dando seu consentimento, né? É uma coisa que vai de si próprio, quer dizer, uma convenção que se estabeleceu. Quanto porque parece que é uma próspera indústria de uso do prepúcio em determinadas experiências. E então tem toda uma movimentação contra isso. É um dado recente e é bastante confiável. A pele é utilizada, então por isso eles estão tentando agora implantar também na África. Esse grupo que trabalha com algumas empresas multinacionais muito fortes, está tentando vender para alguns países africanos a ideia de que pessoas circuncidadas são mais infensas à AIDS e que há um grande debate sobre o assunto. Bom, a população masculina norte-americana, nesse caso, estaria quase toda infensa. Não é o caso. Vai ter que inventar coisa, porque a gente não tem muito caso assim. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre a sua experiência de liderança política na área de antropologia. Porque não é só a APA, você falou na APA, mas você foi, quando eu fui professor em Campinas, você era diretora do Instituto, você é diretora do PAGU, coordenadora desse programa, desse projeto temático. Então, eu acho que você falou muito como militância feminista, mas queria que você refletisse um pouco de uma forma mais geral, como uma atividade política nessas experiências. Se você enxerga um fio nelas, ou se você quis fazer alguma coisa em cada uma delas diferente, ou a mesma coisa em todas elas. Que você respondeu muito com a tua modéstia, dizendo que você sempre estava lá por causa da circunstância. É e não é, né, Maria? A gente está sempre lá, mas é preciso ter algumas qualidades para que a circunstância se realize, eu acho. Não é bem assim. Acho que eu gostaria que você falasse mais. Sérgio Miceli, querido, vou te lembrar que quando você fez o seu depoimento, você esqueceu da Ampox, que você praticamente ajudou a criar. Né? Então você percebe que é muito difícil falar sobre a liderança política de si mesmo. É uma coisa impossível. Né? É claro que eu sempre, quando atuei nas várias coisas que eu atuei, eu estava querendo fazer avançar certos interesses e não outros. Né? Mas isso é uma coisa que tranquila. Né? Mas nunca tive um programa político de implementação de alguma coisa. De fato, eu acho que grandes programas políticos estão fadados ao fracasso. Eu acho que na maior parte do tempo que a gente faz são pequenas coisas. Na ABA, para mim, isso é muito claro. Que cada um fica na presidência 2 anos
a gente faz um pouquinho. Então a gente tem muita clareza que a gente pode fazer um pouquinho, mas tem que fazer esse pouquinho para o outro fazer mais um pouquinho, etc. Quer dizer, não tem jeito de fazer um programa grandioso para o desenvolvimento antropológico no Brasil. E, no entanto, eu brinquei quando eu assumi a presidência da ABA, amanhã estaremos no ar. Era puro blefe, porque a gente não tinha nem nada montado para estar no ar no dia seguinte, mas nós estávamos. Tinha um secretário, que pena que não está na ABA, o Márcio Silva, que era um exímio operador de internet, e nós estávamos no ar. Infelizmente, a nossa primeira mensagem foi para o presidente da República e para o Ministério Público, porque quando acabou a reunião tinha acabado de acontecer o massacre de Carajás. Então, quando a gente voltou para casa, tinha jornais em todos os aeroportos com aquelas fotos maravilhosas. Então, nós entramos no ar para protestar contra isso. Ou seja, são pequenas coisas, eu poderia me lembrar de várias outras. São pequenas coisas que a gente vai fazendo e que, somadas, redundam em algo. Não acredito em grandes projetos, grandes nomes, grandes acontecimentos. Eu tenho plena consciência que eu fiz algumas coisas muito pequenas e das quais eu tenho muito orgulho. A nossa gráfica é quer dizer, nós inventamos aquela primeira versão, né? Está lá ainda, existe. Então são pequenas coisas que se faz e que, somadas umas com as outras, é isso. Ela não contou que foi uma excelente aluna. Falar muito disso. Não contou que foi uma excelente aluna de ciência política. É verdade. O Elgio me lembra que foi meu professor. Mas não só eu. Isso a gente esconde, né? Eu até colaborei no livro do Elgio, né? Isso. Fiz algumas coisas para aquele livro dos... Integralismo, né? Esqueço do